Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a IT de segurança do trabalho, a Instrução Técnica de Saúde e Segurança no Trabalho. A gente está acostumado, a ver IT sobre combate a incêndio, instrução técnica de órgãos oficiais, porém é raro você encontrar uma empresa ITs de segurança do trabalho. Até tem algumas empresas muito bem conceituadas que adotam a documentação base das instruções técnicas. E o que vem a ser uma IT de segurança? Bem, como o primeiro substantivo já diz, é uma instrução técnica, ou seja, ela traz toda a receita, um posicionamento de como determinada atividade deve ser realizada, por quem deve ser realizada e qual a qualificação dessas pessoas, desses profissionais, além de determinar quais são os responsáveis e outras informações complementares. Nas empresas que eu trabalhei, se você assistiu o último vídeo que eu falo sobre a profissão de técnico em segurança do trabalho, você percebe que eu trabalhei em 7 ramos diferentes, em 7 empresas diferentes. E quando eu percebia que existia uma abertura para a criação de novos procedimentos dentro dessa organização, se não fosse engessada ou se já não tivesse tudo que era necessário para você manter uma gestão de segurança eficaz, quando havia essa possibilidade, eu sempre introduzia a instrução técnica de segurança, a IT de segurança do trabalho. Aí você me pergunta, mas por quê? Por que usar uma IT e não uma ordem de serviço ou outro documento? Bem, primeiramente, para responder a essa questão, eu tenho que ir lá na nossa primeira NR, que fala sobre a obrigatoriedade, um dos itens, a NR1 fala sobre várias coisas, mas uma das questões importantes para a base da IT de segurança do trabalho é o seguinte: o empregador ele deve dar ciência aos empregados de todos os riscos existentes, assim como as medidas de prevenção, não é mesmo? E como geralmente as pessoas fazem nas empresas? Elabora a ordem de serviço. Porém, essas ordens de serviço, geralmente ela descreve sucintamente a função que você vai desempenhar, determina a obrigação de uso de equipamento, mas é um documento muito genérico. É importante? Claro que a ordem de serviço é importante, mas a IT, a Instrução Técnica de Segurança, além de trazer o procedimento, ela traz procedimento de desenvolvimento do trabalho, ela traz a medida de segurança embutida. Por isso que é uma documentação muito mais completa. Eu considero muito mais completa. E para que eu vou utilizar, além de instruir, além de dizer como um procedimento deve ser feito? Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, eu já respondi a vários autos de atuações em empresas do Ministério do Trabalho. Quando eu entrava em empresas que eram muito visadas, volta e meia eu tinha que responder a um auto de infração, um auto de infração do MTE. E na maioria dos casos eram situações esporádicas que aconteciam, ou seja, não existia aquela situação inadequada na empresa, não era um fato comum, mas naquele momento estava acontecendo. Vou contar uma história para você. Alguns meses atrás, eu estava prestando serviço em uma empresa e à tardezinha, todo mundo tranquilo, de repente quem entra? O Ministério do Trabalho, um auditor
do Ministério do Trabalho. Ele foi direto na área, né? Eu acompanhei também essa entrada. Na minha cabeça, estava todo mundo adequado, todo mundo ok, porque a equipe da empresa, desde o gerente até o menorzinho, era preocupado com segurança do trabalho. Todo mundo usava os equipamentos. E exatamente no dia que esse fiscal foi na empresa, um dos funcionários que estava fazendo ali a limpeza do ambiente, onde tinha muita poeira e era obrigatório usar máscara para esse tipo de atividade, não estava usando. Quando o fiscal perguntou, sabe onde estava a máscara? Isso é a hora que os técnicos de segurança piram, né? Estava no bolso desse rapaz. Então, a empresa recebeu uma autuação por negligenciar a segurança do trabalho. E estava claro naquele momento que a empresa não negligencia nada, não negligenciava, né? Afinal, o rapaz sabia que tinha que utilizar, estava nítido que ele estava com a máscara no bolso. Além disso, naquele exato momento, um outro trabalhador estava fazendo a movimentação de uma manilha com a ponte rolante e passou embaixo do peso, da carga, da manilha. Içada, ela estava no alto e esse rapaz, no momento, parece sacanagem, não pode ser. Neste momento, o rapaz que estava controlando a ponte rolante passou embaixo da carga. Isso não pode, eles já tinham sido treinados sobre toda essa questão. Não deu outra. O fiscal deu outra canetada, né, por causa desta situação. Então, nesse momento, as profissionais piram porque eles fazem de tudo para que as coisas corram bem, mas chega um momento que parece que dá tudo errado. Né? Então, onde a IT de segurança entra nisso? Depois de recebida toda a notificação, a gente teve um prazo para responder. Claro, a autuação já vem, né? A gente já recebe, mas tem a defesa. Então a gente tinha a faca e o queijo na mão. Por que tinha faca e o queijo na mão, Wellington? Como eu disse, gosto de implantar as ITs de segurança nas empresas que dão lugar para isso. E essa empresa dava, por isso eu implantei IT de movimentação de carga, IT, apesar de ter toda uma legislação a respeito, nem todas são tão complexas. Então, por isso que eu falo, com base na legislação já existente, você pode elaborar essas ITs. Então, tinha procedimento, tinha instrução técnica para praticamente todas as atividades naquela empresa. E, claro, essas atividades que eu falei, que as pessoas estavam fazendo de forma errada, estava lá a instrução dizendo como deve ser feito, de que forma, quais os equipamentos devem ser utilizados obrigatoriamente, além da lista de presença de participação, porque não adianta você elaborar uma IT instrução se você não faz com que as pessoas envolvidas nos processos conheçam do conteúdo dessas ITs. Então, elabore a IT e treine todo mundo sobre cada uma delas. E isso eu fiz toda a documentação, tudo certinha. E como eu respondi isso? Fiz um relatório fotográfico de como é feito da forma correta. Enviei também a lista de presença, onde essas pessoas que estavam fazendo as coisas erradas naquele momento mostrava que eles participaram desse treinamento e a gente conseguiu se defender sem problema e foi arquivada ali a nossa notificação. Então a instrução técnica, junto com o treinamento da mesma, é muito importante, principalmente quando você precisar se defender de um auto de infração do MT. Outra coisa, como elaborar? Eu não vou aqui abrir uma planilha, abrir o PC para mostrar para você, mas eu vou dar uma base de como. Além disso, na descrição desse mesmo vídeo, eu vou deixar alguns modelos. Vou deixar um link com alguns modelos que você vai poder baixar e ter como base
para a elaboração da sua instrução de segurança do trabalho. Primeiramente, para você elaborar uma instrução de segurança, um IT, simplesmente, você precisa conhecer profundamente todas as atividades. Wellington, eu posso elaborar uma IT sozinho? Pode, mas eu não recomendo. É importante que as pessoas, os responsáveis por cada setor, por cada equipamento, participe dessa elaboração. Se você tem um mecânico responsável por uma máquina, traga esse mecânico para trabalhar com você na elaboração, porque ele vai dar detalhes do funcionamento e você vai conseguir, como profissional de segurança do trabalho, definir quais são as medidas de prevenção. Então você faz um checklist para verificar todas as atividades, os equipamentos envolvidos, as pessoas envolvidas. Através dessas informações, você vai poder definir o que fazer, quais são as medidas corretivas e preventivas a serem implantadas para evitar acidente, além de perca no processo produtivo. A IT tem foco não só da segurança do trabalho, mas também de otimização do processo produtivo. Afinal, se todo mundo sabe a forma correta de se fazer, você tem menos perca, ou simplesmente você não vai ter perca. Então, conhecer o processo, conhecer as pessoas que participam desse processo, você, além dos equipamentos e máquinas que existem, você vai colher todas essas informações e definir como evitar que haja perca nas situações que eu acabei de citar. Não é complicado de se fazer, sim, é trabalhoso e exige que você esteja sempre atualizando. Quanto ao treinamento, você deve fazer um treinamento, refazer o treinamento das pessoas envolvidas nesses processos anualmente. Então, se você tem uma equipe de trabalho e você desenvolveu um IT, Instrução de Segurança do Trabalho, para uma determinada atividade, anualmente você vai pegar aquela equipe e retreinar, atualizar essas informações para que você esteja sempre respaldado, porque a gente sabe que volta e meia, as equipes estão renovando. E quanto a essa renovação de equipe, entrou uma pessoa nova, entrou um profissional novo naquele setor, naquela equipe, treine essa pessoa sobre as ITs. Não espere chegar a atualização, chegar o momento de fazer a atualização anual para você treinar. Porque, se você é profissional de segurança do trabalho, trabalha em várias empresas, sabe que aquela pessoa que está errada, aquela pessoa que tem alguma coisa errada, seja parte da documentação, é com ela que vai ter problema. As pessoas falam, ah não, deixa ele aqui sem documento, deixa ele fazer essa coisinha aqui rapidinho, vai ser rapidinho, vai ficar pouco tempo, não vai acontecer nada. Acontece. E aconteceu, acabou. O mais fraco é que leva o ferro, como diz o povo por aí. Não achou uma palavra não, mas é isso. Então, para você, meu amigo, minha amiga, utilize a IT de segurança nos processos de sua empresa. Assim, você vai ter melhores resultados, tanto na questão da otimização dos processos, quanto na questão de saúde e segurança do trabalho, que vai melhorar bastante. Claro que, se todos estiverem empenhados. Repito, não adianta, para finalizar, não adianta ter N processos, ter todas as ferramentas à disposição, se não há comprometimentos de todos. Aí não importa a documentação, não importa IT, não importa a ordem de serviço, LTCAT, etc. Não vai funcionar. A segurança do trabalho só funciona com
comprometimento de todos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Só foi uma explanação básica sobre IT. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta de segurança do trabalho, tem um espaço nos comentários logo abaixo. Deixe a sua pergunta que eu vou estar respondendo. Eu gosto de responder perguntas e o canal fica mais dinâmico quando você participa. Então, obrigado por assistir a mais esse vídeo e até o próximo!